eu sou a Metoyan e você está aqui no meu canal para mais um vídeo de tarô virtual. Sejam bem-vindos, bem-vindas, espero que vocês estejam bem. E como vocês estão vendo aí, esse é um vídeo para a gente saber se você deve desistir ou insistir nessa pessoa que você irá mentalizar, tá bom? No caso, esse vídeo, ele, no meu entender, pode ser tanto para pessoas que estão, nem começaram um relacionamento direito com essa pessoa, quanto uma pessoa que você já teve anos de relacionamento, talvez até tenha casado com ela, e quer saber se você deve insistir ou não, tá bom? Porque eu vou ler de forma da mensagem geral aqui, que as cartas vão trazer sobre insistir e desistir. Lembrando que as respostas, muitas vezes, não são também tão duras, às vezes, como desistir ou insistir. Às vezes tem olha, né, faz assim, assado, né, não desiste nem insiste. Então, vai depender aí do tarô, tá? A vida nunca é tão preto no branco assim. Para mais detalhes, se você quiser, eu peço que você leia a descrição, porque eu gosto de fazer uma introdução rápida, tá? E então, se você quiser ajuda para como mentalizar, para escolher a pedra e tudo mais, quiser mais informações sobre essa questão dos tarô, de como eu trabalho com isso, tem aqui na descrição, tá bom? Bom, então vamos lá. A pedrinha número 1 é uma pedrinha laranjinha. Pedrinha número 2 é uma pedrinha laranja e cinza. E a pedrinha número 3 é a pedrinha cinza, tá? Então, escolham a sua pedrinha. E eu vou começar aqui pela pedrinha laranja. Vou deixar as pedrinhas aqui do ladinho, tá? E vamos começar a embaralhar o tarô. Olá para você que escolheu a pedrinha laranja. Vamos ver aí o que você deve fazer sobre essa situação com essa pessoa. Se você deve insistir, se você deve desistir, ou então, um meio termo, né? O que é, né, tarô? Nos conte, espiritualidade. Que essa pessoa, que muitas vezes, né, tá com o coraçãozinho apertado, precisa saber, neste momento, sobre essa questão de desistir ou insistir nesta pessoa. E lembre-se que essas cartas vão ser sobre as energias do momento. Não existem sentenças, ou eu pelo menos não acredito em sentenças definitivas na vida. Mas o tarô, ele sempre mostra o que no momento é o ideal fazer, considerando as energias que estão sendo analisadas e as energias próximas também, né, da tendência. Vamos lá. Saber. Lua, Justiça e 9 de ouros. Muito bem. Essa mensagem aqui do tarô foi meio direta aí. E é interessante porque, assim, aqui é como eu falei, né, no início do vídeo. Não tem uma mensagem exata de, olha, corte, né? Isso. Aqui é muito mais uma mensagem de se valorize. Talvez você, nessa situação com essa pessoa, não esteja colocando em você o devido valor que você merece, tá? Essa é a mensagem mais forte aqui no tarô. Então, assim, ele tá tentando te chamar bastante para você ver que você é uma pessoa de valor, que você é uma pessoa que tenta ser justa, que se aplica a isso e que tem direito de exigir algo em retorno que esteja à sua altura, tá? Que a carta da justiça, ela fala sobre ações e reações,
Então, ela fala, de certa forma, de equilíbrios, mas num sentido de quando você faz algo, algo em retorno volta. O que essa coisa em retorno volta, ela tá numa... Ela tá, ou ela deveria estar, na medida correta da ação que foi feita, né? E aqui, considerando a pergunta e essa carta que saiu, é muito provável que você não esteja recebendo o que você mereceria. E que você está aceitando menos do que você mereceria. Tá? Porque quando tem esse chamado do tarô pra gente se valorizar, geralmente são para casos onde a gente realmente não está fazendo isso. E como que a gente não faz isso? Aceitando menos. Se colocando em situações que a gente poderia evitar de passar, situações que muitas vezes não são legais pra gente. E a mensagem aqui é bem forte da Lua no negativo, falando que essa situação, essa falta de reconhecimento do que você merece, essa falta de você se colocar como uma pessoa de importância, né, com essa outra pessoa que você mentalizou, acaba te trazendo, sabe, insegurança, uma confusão interna, emocional muito grande, muito significativa, porque a Lua, assim, dessas cartas de confusão emocional, de questões emocionais profundas que nos afetam e que até mexem, às vezes, com o nosso âmago, sabe? Com às vezes, algum trauma ou com alguma insegurança bem complicada. A Lua fala disso, tá? E ela no negativo, então, ela puxa muito para como esse envolvimento, né, acaba mexendo com a sua autoestima, tá? Diretamente. Então, assim, a mensagem aqui, mais do que desistir ou insistir, é você olhar para você reconhecer o que você tem de bom, né? Porque você provavelmente não reconhece, e muito porque talvez você esteja submetida a essa pessoa. Porque as pessoas com quem a gente se envolve, as pessoas com quem a gente se envolve, elas influenciam muito na percepção que a gente tem da gente. E essa pessoa que você se envolve, ela provavelmente acaba puxando para você essa confusão, tá? Essa dúvida profunda sobre você, sobre o quanto você é boa o suficiente ou não, se você tem valor, se você merece isso ou aquilo. Então, assim, aqui é mais do que cortar ou não, é você trabalhar na sua autoestima. É claro que a gente pode olhar para essa situação, né, para as cartas e falar, ó, o melhor seria você se afastar, no mínimo, né? E para você poder ter tempo para você e dedicar momentos para você se entender melhor, para essa confusão amenizar e você conseguir ser mais justa com você mesma, né? Com o que você merece. Então, assim, um afastamento aqui seria indicado, tá? Para que você conseguisse se entender melhor, conseguisse se valorizar melhor. Mas o ponto principal é realmente o colocar o foco em ti. Muito mais do que termina ou não, desiste ou não. Tenta olhar para você. Entender por que essa pessoa mexe aí com você, sendo que você com certeza é uma pessoa de valor e que tem qualidades. Bastante qualidades aqui, porque essas duas cartas me falam de você ser uma pessoa que realmente mereceria, não mereceria isso aqui, sabe? Essa lua. Então, se valorize, entenda as suas qualidades, também os seus defeitos. Às vezes é a mistura de você com essa pessoa que nesse momento de vida não tá tão legal, mas futuramente, se você melhorar, você colocar esse foco em você, às vezes isso melhora. E com essa pessoa,
Vai depender, é claro, também da outra pessoa, tá bom? Mas aqui, fechando um conselho pra você independente se você vai insistir ou desistir dessa pessoa, seja mais justa com você, valorize mais você, melhore sua autoestima, cuide de você. Você precisa bastante disso aqui, para que essa pessoa te afete menos e que você consiga ser mais equilibrada no que é justo para você e, se possível, nem insistir nem desistir. Deixa lá, cuida de você. Porque se tiver que ser, vai vir. A justiça fala isso também. Mas no momento as coisas estão bem nebulosas, tá bom? É isso para quem escolheu a pedrinha laranja. E eu peço que você, se possível, dê like no meu canal, se inscreva e compartilhe, tá bom? Mas eu agradeço que você esteja aqui e se cuide, fique bem. Vamos lá para a pedrinha laranja com cinza. Caiu cartinha. Consegui pegar. Vamos lá. Então, pessoa que escolheu a pedrinha laranja com cinza. Vamos analisar qual é a sua situação com essa pessoa aí, se você deve desistir, se você deve insistir. Lembre-se que são as energias do momento que estão sendo analisadas, não é uma sentença para a vida, porque eu não acredito em sentenças eternas. Tudo depende de vários fatores, mas neste momento, com essas energias que estão aqui, entre você e essa pessoa, e as tendências futuras entre você e essa pessoa, qual que é o conselho do tarô para você? Desiste ou insiste? Vamos ver. Vamos lá. Fique quietinha porque eu tô pensando aqui na mensagem para vocês aqui da pedrinha laranja e cinza. Interessante aqui. O que eu vejo mais nessa tiragem, assim, já falando logo de princípio, porque eu sei que as pessoas ficam ansiosas, eu não vejo aqui necessidade de desistência, de você falar assim, não, essa pessoa não vejo, tá? Até porque o 4 de ouros saiu aqui na resposta principal, e o 4 de ouros é uma carta de contenção, de você segurar alguma coisa. Porém, assim, existe aqui um alerta para você só ficar atenta ou atento, né, sobre a maneira como as coisas estão se desenvolvendo. A sensação aqui é que você talvez esteja acelerada, sabe? O carro aqui no negativo me remeteu a alguma coisa que talvez esteja meio sem controle. Por mais que o 4 de ouros seja uma carta de controle, né? O que é aquela coisa, você tá talvez tentando controlar demais a situação e esse controle excessivo não está sendo benéfico. E é isso que está descontrolado. A tentativa de controlar está descontrolada, tá? Você está tentando talvez, às vezes, forçar um pouquinho e isso não ajuda muito, tá? Assim, porque o carro no negativo me fala bem forte isso. E o carro já é uma energia de você conduzir, porque um carro não anda sozinho, né? Uma carruagem não anda sozinha, ela precisa que alguém conduza. Então, ela precisa que alguém esteja no controle, para ela chegar em algum lugar. Então, aqui, você estando no controle dessa carruagem,
você tá meio que dando uma atropeladinha aí nas pessoas, sabe? Então, e eu tô falando no sentido figurado, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que talvez você esteja comendo etapas, ou então você tá assim, rígida demais na situação, do tipo, eu quero assim e acabou, sabe? E eu quero essa pessoa dessa forma e pronto, se não for assim, não quero. Entende? É essa rigidez, essa tentativa excessiva de que as coisas funcionem da sua forma que estão atrapalhando um pouquinho, tá? Então, assim, aqui, e aí assim, né, vamos lá, o positivo aqui, eu vejo que no positivo, esse envolvimento, ele tem um potencial bom de te dar algo benéfico, de ter uma troca que a pessoa oferece para você algo bom, tá? Só que assim, só fico alerta que talvez você até esteja um pouco nessa posição de querer muito controlar, porque você sente que essa outra pessoa tá mais numa posição em vantagem, entre aspas, sabe? Eu não gosto de usar essa palavra, né, para relacionamentos, mas é como se você sentisse que, por exemplo, você tem menos o controle, então por isso que você quer controlar. Porque o Seis de Ouros aqui me fala de uma pessoa que tem mais poder, ou então que uma das pessoas da situação vê a outra em uma situação de mais poder e se sente. Aí você acaba respondendo desta forma. Desculpe. Então, assim, aqui eu não vou dizer que você deve desistir dessa pessoa. Não senti isso porque eu acho, inclusive, que essa pessoa tem potencial para te fazer bem aos poucos, tá? Mas você precisa muito não ficar nesse foco excessivo e nessa tentativa excessiva de ficar tentando medir força e tentar controlar e puxar do outro lado, porque isso aqui não vai deixar as coisas fluírem muito bem. Porque o carro no negativo também fala de, a situação não flui, não sai do lugar, né? Se você acaba agindo dessa forma. E aqui são cartas de ouros. Cartas de ouros já são cartas que não têm tendência à fluidez. Então, se você responde a essa situação desta forma, piora, tá? Aí, assim, fica mais complicado essa situação de as coisas fluírem e as situações entre você e essa pessoa terem caminho que seja benéfico entre ambos, tá? Até porque o 4 de ouros fala de algo parado, né? Você pode ver uma pessoa abraçando alguma coisa e aí uma outra carta que fala que não anda, sabe? Então, assim, solte um pouquinho, talvez até as expectativas que você tem dessa pessoa, solte um pouquinho o controle do que você gostaria que acontecesse, né? E tente mais deixar essa pessoa vir e você ir fluindo, deixar os momentos acontecendo, né? Se você, caso essa pessoa você não esteja vendo movimentações dela, porque é possível aqui que você não esteja vendo e por isso que você tá nessa rigidez, aqui existe até para mim, né, um certo conselho de que tudo bem você se abrir um pouquinho, né, com esses 6 de ouros aqui. Tá tudo bem se você, por exemplo, fizer um movimento de bom grado que seja simples, uma coisa mais humilde para essa pessoa, para as coisas poderem se abrir um pouquinho, tá? Mas isso fazendo sem esperar que a pessoa te corresponda exatamente do jeito que você quer. Mas eu vejo aqui que não há necessidade de você cortar, a necessidade de você se conter e direcionar melhor as suas energias, porque o carro no negativo me fala muito isso, e o 6 de ouros me fala que tem potencial bom, mas esse 4 de ouros aqui é uma rigidez excessiva, tá? Largue um pouquinho, porque se tiver que acontecer, se as coisas tiverem que se desenrolar e vocês terem uma troca bacana, vai acontecer. E isso independe. E se você fizer isso aqui, não acontece. Ou a chance de acontecer diminui, porque não anda. O carro negativo não anda, tá bom?
Então, é isso para quem escolheu a pedrinha laranja com cinza. Agradeço você que viu esse vídeo. Espero que, se possível, você se inscreva no canal, compartilhe e dê like, tá bom? Obrigada. Vamos lá, então, agora para a pedrinha cinza. Gente, hoje as cartas estão sendo derrubadas. É a energia aí mais tensa dessa tiragem, né? Todo mundo fica muito tenso quando vai falar disso. Bom, vamos lá, então. Pedrinha cinza, como vocês estão? Imagino que para estarem nesse vídeo estão tensos, mas vamos lá. Estamos aqui para direcionar, ajudar. Lembrando que a mensagem que vai aparecer aqui, ela não é uma mensagem sentença para a vida, né? É a mensagem do momento, dos próximos tempos também. Ela tá falando, lendo as energias de você e dessa pessoa, pra ter uma ideia, né, do que você deve fazer. Mas isso não quer dizer que necessariamente vai ser pelo resto da sua vida assim com essa pessoa. Mas o direcionamento tarô é para que você faça o melhor agora para você. Porque a vida é hoje. A vida não é daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, pedrinha cinza. Bom, aqui a mensagem pra mim é interessante. Eu não senti aqui uma necessidade também de finalização, de desistência. Na verdade, eu senti até uma energia de abertura, sabe? Para essa situação. Essas duas cartas aqui são muito fortes, né? O Pajem de Copas e o Carro. Para mim é uma mensagem forte de que você pode se abrir, né? Para essa pessoa, de que tudo bem você dar mais oportunidades a ela, sabe? Não vi aqui mensagem de desistência, sabe? Pelo contrário. Mas assim, ainda assim, nessa tiragem aqui, tem alguns alertas, tá? Então, porque é aquela coisa, nenhuma situação é simples, todas elas são complexas, né? Somos humanos, somos complexos. Então, a sensação aqui é só que você precisa se atentar, porque nesse envolvimento com essa pessoa, existe uma tendência de que alguém entre vocês dê mais do que receba. Principalmente no que tange, né, a sentimentos, a demonstrações afetivas. Então, assim, você precisa estar consciente disso para saber se você insiste ou desiste, tá? Porque é assim, o tarô está orientando de que seria bom você continuar se abrindo para essa pessoa, porém com a consciência de que provavelmente esta pessoa não vai conseguir te dar na mesma medida que você dá, pelo menos neste momento, entende? Aí é aquela coisa, né? Uma questão de escolha de você, se você está disposta a isso. Mas existiria troca, porque o Pajem de Copas me fala de ter essa troca, ainda mais essa carta aqui, por mais que ela esteja no negativo, fala que teria troca. Né? E aí o carro, falando de movimentação, né? E o carro, ele pode falar dessa troca entre dois, porque a gente vai e a gente volta, né? Com o carro. Geralmente, quando a gente vai para um lugar, muitas vezes a gente volta também desse lugar. Então, aqui tem uma mensagem de um retorno, de algo que tem uma fluidez possível,
entende? Porém, você precisa ter em mente essa questão da dinâmica. Às vezes essa pessoa tá passando algumas questões, inclusive financeiras, práticas da vida, que não fazem com que ela possa dar isso para você, o que você exige no momento dela, o que você gostaria de receber, né? Pode ser que ela não esteja conseguindo dar nesse momento por conta de outras questões. Também pode ser uma pessoa que emocionalmente não é muito afeita. Então, por exemplo, ela pode ser alguém que tem dificuldade de fazer demonstrações emocionais, que o Seis de Ouros com Pajem me fala disso, sabe? Alguém que talvez pode até não ter recebido muito isso e acaba que não sabe dar muito isso. Então, você vai ter que ter essa consciência aqui sobre essa pessoa. Porém, aqui o carro fala, olha, você pode continuar, mas também estando no controle da sua situação. Porque o carro é uma carta, como eu falei na tiragem anterior, o carro é uma carta de controle. É uma carta de falar que você pode ir em direção a algo com bastante consciência do caminho que você está seguindo, de você estar direcionando e você, de preferência, estar dando mais as coordenadas dessa situação. Até por conta disso aqui. E quando eu falo coordenada, não é você ficar indo atrás da pessoa e aí você que faz acontecer, não é isso, tá? É você, por exemplo, estar no domínio dos seus sentimentos, tá? O pajem com o carro me fala isso. Então, você saber, você não pode ficar fantasiando muito, porque, inclusive, o carro é uma coisa bem material, né? E aqui, o Seis de Ouros é algo bem pé no chão. Então, a energia aqui muito forte mantenha o pé no chão. Não fique fantasiando, porque se você fantasiar, a tendência é que você se frustre, tá? Então, assim, tenha bastante consciência dessa situação, dos seus sentimentos, e isso é ter controle, tá? Isso é direcionar as coisas. Outra coisa aqui também, não fique esperando à mercê desta pessoa. O carro, ele não espera. E aí, com isso, não estou necessariamente falando que você que tem que ficar fazendo as coisas, falar assim, eu que chamo, eu que vou, eu que não. Não, pode ter alguns movimentos, é claro, mas faça numa medida parecida com o que a pessoa faz. Equilibre. 6 é um número de equilíbrio, muitas vezes. Então, assim, faça os movimentos muitas vezes em resposta ao outro e não de forma descontrolada. Do tipo, eu tô com vontade, eu vou lá e faço. Nossa, eu queria tanto ver se a pessoa vai lá e faz. Não. Nossa, essa pessoa tá vindo também. As coisas, como que estão, né? As coisas aqui entre a gente. Tô tendo um retorno parecido dessa pessoa. Então, assim, aqui é importante você ter o controle, tá? O controle principalmente dos seus sentimentos, o controle principalmente de como a dinâmica está se dando, saber qual caminho que ela está percorrendo, você olhar assim a estrada, que é aquela coisa, às vezes você tá na estrada e tem 2 caminhos, aí você olha assim, um todo esburacado, o outro todo bonitinho. Você vai andar no desburacado? Você não vai, né? Então, ande no caminho que é bonitinho, que parece que as coisas, né, não vai estragar o seu carro. Entende? Isso aqui. E aí, assim, por exemplo, tô vendo que a pessoa não tá correspondendo tanto, não tá... Então, tome outro caminho, né? Se você queria falar com ela, você viu que ela, faz um tempo que ela não fala comigo. Vou dar uma segurada. Isso não é joguinho, sabe? É você saber que você tem outras possibilidades e que se essa pessoa não pode te dar o que você gostaria que ela te desse, você não tem que ficar forçando isso. Porque existe uma diferença entre estar fazendo joguinho, né, e você saber o seu valor, né? E aqui é sobre você saber que
você pode ir por outro caminho, que você pode ver outras possibilidades também, enquanto essa pessoa não consegue te dar o que você quer, né? Que novas pessoas podem aparecer na sua vida, e tá tudo bem você viver isso, enquanto essa situação ainda não se equilibra, porque se essa pessoa não pode te dar o que você quer neste momento, é justo consigo mesma que você possa tomar decisões melhores para você neste momento também. E isso não se trata... e assim, e também tentar conduzir a situação de forma que você não se machuque, de forma que... Tá entendendo? Então, não estou orientando você ficar, né, assim, extremamente calculista, querendo ver se o outro gosta mais do que você. Não é isso. É você falar, poxa, eu tô... o esforço que eu ponho, os sentimentos que eu tenho, os movimentos que eu faço, eles estão vindo em uma medida parecida, para que eu também me sinta valorizada, para que eu também me sinta bem, para que a gente possa ter um início bacana. É isso. Você questione sobre isso aqui. Então, resumindo aqui, não vejo necessidade de finalização. O que eu vejo aqui é mais uma necessidade de você controlar a situação aqui e estar bem consciente do que está acontecendo, tá? Principalmente no setor da troca emocional, tá bom? Então é isso, essa foi a pedrinha cinza. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. E, por favor, se possível, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau!